Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Pessoal, olha eu aqui novamente com mais uma daquelas histórias incríveis que fazem com que a gente pare junto para refletir e para entender o quanto esse mundo ele tem trazido para nós oportunidades de reflexão, oportunidades de crescer, de amadurecer, de alcançar a redenção pela qual eu tanto falo a vocês, uma redenção que busca fazer com que a gente, como ser humano, passe por essa vida e evolua de uma maneira positiva. E hoje não foi diferente, pessoal. Hoje eu tive a grande honra, a grande alegria de transportar um passageiro que durante toda a sua viagem foi se revelando através do seu lado profissional, um arquiteto renomado, trabalha na área de desenvolvimento de projetos, trabalha de forma autônoma, o que me encheu de orgulho, o que me trouxe uma alegria imensa, uma grande satisfação, porque é isso que eu busco dentro da sociedade libertadora, uma sociedade que busca se reinventar e procura sair desse ciclo vicioso que é realizar o sonho de patrão, né? Um monte de gente aí, infelizmente, ainda faz parte desse ciclo, mas eu acredito muito que esse povo brasileiro é um povo de alto potencial, um povo que vem a cada dia mais se reinventando e buscando novas oportunidades. Mas voltando a esse passageiro, pessoal, ao longo da viagem nós fomos conversando sobre a vida, sobre várias questões que influenciam no desenvolvimento humano, questões particulares que muitas vezes tiram o nosso foco e muitas vezes a gente vive a vida pelos olhos dos outros, pelos olhos da sociedade, pelos olhos dos nossos pais, pelos olhos dos nossos amigos, que na verdade se revelam muito mais como inimigos do que como amigos, quando a gente muitas vezes não cabe nos pensamentos deles, nos ideais dele, quando a gente não veste essa roupa que a sociedade tenta colocar em nós. E não foi diferente com esse passageiro, né? Ele falou para mim, né, ao longo da viagem, sobre a vida dele, sobre vários aspectos. Ao fim da viagem eu encostei a moto e ali a gente ficou conversando sobre a vida, sobre várias coisas, sobre religião, sobre pessoas, sobre a gente mesmo. E ele me revelou ali que ele era uma pessoa assumido gay e que infelizmente durante toda a sua infância ele enfrentou grande dificuldade com a sua família, porque a família, infelizmente, hoje muitas pessoas estão sendo violentadas pelas religiões. As religiões têm tirado das pessoas o verdadeiro posicionamento que Jesus Cristo trouxe para nós, que era amar o ser humano como a nós mesmos. E mais do que isso, pessoal, a religião ela tem trazido uma cegueira espiritual, de forma que as pessoas elas colocam a sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade para se meter onde não é capaz de compreender. E ali conversando com ele, ele me disse que aos 5 anos de idade ele dobrou o joelho e pedindo para Deus que tomasse conta da vida dele, porque se algo não fosse feito, ele tiraria sua própria vida aos 15 anos, porque ele não se via dentro de um corpo de homem como um homem. Pessoal, a gente precisa abrir um parênteses aqui para um entendimento que muitas vezes as pessoas elas são muito leigas no assunto, às vezes incrédulas e muitas vezes ignorantes. E você precisa passar por várias religiões, por vários conhecimentos, por várias outras visões espirituais que trazem para nós um entendimento disso. Pessoal, o gay, a pessoa que é um travesti, a pessoa que hoje ela ocupa num corpo uma outra identidade, são pessoas que, no meu ver, no meu entendimento, em outras vidas passadas, ocuparam um corpo que era realmente aqueles que de fato representavam a identidade dela. Vou ser bem claro, muitas vezes a pessoa que hoje é um gay, que é um homem e que se vê como mulher, em outra fase da sua vida, que não aqui, em outra encarnação, que muitas pessoas ainda por falta de entendimento não querem assumir o contexto dessa palavra. Ele era uma mulher, mas quando ele veio para esse mundo, ele acabou ocupando o corpo de homem, mas a alma dele, genuína, é mulher. E aí ele tem que viver uma fase de adaptação. E aí falta em nós o entendimento de olhar para ele e ver que o problema não está nele, o problema está em nós. Sabe por quê, pessoal? Porque a pessoa que está ocupando uma identidade dentro de um corpo que não é o dela, imagina o esforço que ela faz, imagina o ser humano que ela é, para todo dia ter que levantar de manhã, olhar no espelho
e se vê de uma forma diferente no corpo, mas com uma identidade, com uma alma genuína de uma pessoa incrível, maravilhosa, que em outra fase espiritual ocupou um corpo que era realmente o dela, como uma mulher. E infelizmente ou felizmente, talvez por um amadurecimento, um crescimento espiritual, um desenvolvimento, uma busca por uma redenção, ela hoje ocupa um corpo de homem. E muitas vezes a gente tem limitado a nossa capacidade de compreensão, de amor, de entendimento sobre um ser humano que traz para nós um aprendizado incrível de como lidar com as diferenças, como se lidar com o preconceito, como lidar com o julgamento, como lidar com pessoas que muitas vezes no seio da família, a própria mãe, o próprio pai, e agora eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe, que muitas vezes o seu filho, ele está tendenciando a criar uma identidade que não diz respeito ao corpo que ele está hoje. É a mesma coisa que a gente querer, por exemplo, viver dentro de um molde que não nos cabe em nós fisicamente e espiritualmente, como alma, nós estamos ocupando aquele corpo naquele momento. Então é difícil para a pessoa. Imagine uma pessoa que é acostumada a vestir um sapato fechado, um sapatão para ir trabalhar, colocar um salto alto. Gente, você não tem ideia da dificuldade, do quanto essa pessoa ela tem se desdobrado, ela tem se sacrificado para tentar enquadrar muitas vezes na tua visão, na tua forma de pensar, na tua forma de ser e de agir. Eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo, muitas vezes vai entrar no comentário aí e vai fazer comentários que muitas vezes no intuito de tentar desconstruir a imagem dessas pessoas que veio ao mundo para acrescentar um pouco mais de amor, que veio ao mundo para acrescentar a diferença que nós precisamos conhecer, que nós precisamos lidar. Essas pessoas são incríveis pela maturidade, incríveis pela forma como elas lidam com o ser humano. E são pessoas de extrema lealdade e confiança, nas quais muitas vezes você pode confiar um segredo, você pode confiar uma história, você pode confiar, muitas vezes, abrir com ela algo que está te afetando, e essa pessoa vai te trazer uma palavra libertadora. Eu vejo um mundo que hoje, infelizmente ainda, está esperando uma bela palavra, está esperando um belo exemplo de um ser espiritual, um anjo que venha do céu e traga para ela. E aí Deus, Jesus, através da palavra dele, ele fala, eu confundo os loucos e os sábios. E muitas vezes as pessoas, elas estão esperando algo que venha de uma pessoa na qual ela acredita que seja perfeita. E Deus se faz presente na imperfeição. E hoje você está vendo muitas vezes uma pessoa que está no adultério, muitas vezes uma pessoa que está numa prática que para nós é errada, mas essa pessoa está trazendo para nós uma palavra de Deus, uma palavra que pode mudar a nossa vida. Eu queria te lembrar que a primeira pessoa que entrou no reino do céu foi um ladrão. Não foi aquele que se achava certo, correto. Não foi aquele que se achava acima do bem e do mal. Não foi aquela pessoa que se apoiava em cima de uma Bíblia 24 horas para tentar julgar o irmão da direita ou da esquerda, para julgar a roupa que o outro veste. E eu não estou falando de roupa, não estou falando de roupa física assim, do traje de vestir, eu estou falando pela roupa do nosso corpo. E aí a gente esquece de olhar para dentro de um coração de uma pessoa incrível que está no mundo para contribuir de uma forma genuína, para que a gente, através do exemplo dela, se torne um ser humano melhor. E ali naquela conversa foi se desenvolvendo e se mostrando cada vez mais um ser humano brilhante, incrível, no qual eu pude tirar dele grandes lições de vida e olhar para a minha vida e, mais uma vez, pessoal, falar assim, o quanto eu preciso melhorar como ser humano, o quanto eu preciso melhorar como pessoa. E eu falei para ele, o imperfeito somos nós, e eu como sociedade, como pessoa, muitas vezes tem que pedir perdão para ele, tem que pedir desculpa, porque o defeito está em nós, não está em vocês. Muitas vezes você que é gay, você que é lésbica, você que muitas vezes escolheu, aí você está assumindo um compromisso com uma pessoa do mesmo sexo. E nós muitas vezes como seres humanos passamos por perto, muitas vezes a gente olha e vê com indignação, às vezes até com desrespeito. Mas
o maior indignação que está em nós mesmos. O maior desrespeito vem da gente como ser humano, que se acha perfeito, dentro de um mundo no qual a gente precisa caminhar muito para alcançar a perfeição. E isso, pessoal, traz para nós uma revelação muito importante do quanto nós, como seres humanos nesta vida, estamos caminhando de uma forma errante, se apoiando muitas vezes na palavra de um pastor, numa interpretação da Bíblia. E por falar em Bíblia, pessoal, eu tive vendo recentemente que o pessoal fez um levantamento e a Bíblia tem mais de 4.998 erros de interpretação. Cuidado para você não se apoiar na Bíblia, julgar e matar um irmão na fé. Eu tive vendo recentemente, igrejas levantando aí pessoas gays, né, LGBT, para pregar, pessoas para louvar a Deus. E aí eu tenho visto muita crítica, eu tenho visto muito julgamento, eu tenho visto muito olhar de descrença. Eu queria te dizer novamente, como eu disse no início, Deus usa o louco para confundir o sábio. É por essa pessoa que muitas vezes é o caminho da tua bênção, da tua libertação. Então tome cuidado antes de julgar, porque como eu disse, é bem provável, com 100% de certeza, que essa pessoa, na outra vida dela, ela estava ocupando um corpo de mulher, e ela veio nessa vida e acabou recebendo um corpo de homem. Talvez para que ela pudesse passar por essa vida e evoluir como pessoa, como ser humano, para sair dela maior do que ela chegou, e mostrando para nós como é possível crescer, mesmo não tendo a roupagem que a sociedade quer. Como é difícil crescer longe do olhar de uma sociedade que muitas vezes dita para nós as regras do jogo. Quebrar essas regras é uma forma libertadora de se tornar um ser humano incrível. Pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse pessoal que vem nos mostrando o quanto a vida pode ser vivida mesmo com as indiferenças, mesmo que o mundo muitas vezes nos olhe com um olhar de crítico, um olhar de discriminação, com um preconceito. Como você vê que nessas pessoas a gente pode cada dia mais crescer e se tornar um ser humano melhor do que nós já somos. Vou ficando por aqui. Mateus, no campo de batalha, mais uma vez com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, e que vocês possam ter um dia maravilhoso e abençoado. E um beijo no coração de todos vocês que fazem parte dessa família, que é a minha família também, a qual eu respeito muito, do LGBTQIA+. Pessoas importantes, que com certeza ocupam um lugar no coração de Deus. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Com vocês, Mateus, no campo de batalha.